Microfones condensadores de um lado, dinâmicos de outro, e um home studio na sua casa precisando de um microfone. Se você já tem, ou se você vai comprar um microfone, eu acho que esse vídeo vai te ajudar a escolher por percepção, pela minha experiência e não pelo aprofundamento técnico. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou te dizer o que acontece comigo quando eu uso cada um deles, ok? Então você está me ouvindo aqui pelo áudio do celular. Agora eu vou passar para um outro vídeo, para um corte agora, e vou colocar um fone de ouvido para que eu possa me monitorar e mostrar para você quais são as diferenças. Combinado? Vamos lá? Foi. Começando com o SM58, um clássico dos microfones, super usado em shows, para você gravar locução, enfim, as aplicações dependem daquilo que você quer, mas ele é ótimo para tudo, tá? Ele funciona super bem para cantar, ele funciona super bem para uma locução, e você está ouvindo um som, que é o som dele passando na mesa e a mesa no celular, por isso tem uma diferença grande do que você ouviu na introdução do vídeo para agora. E ele tem um espectro de captação que eles chamam de cardioide, né? Cardioide é de fato coração, um formato de coração, e eu vou mostrar para você como mais ou menos isso acontece, repito, de uma forma muito simples. Então, quando você ouve falar padrão polar, na verdade é o espectro de sensibilidade que está em torno desse cara aqui, para que você possa saber como usá-lo, né? Para ver por onde entra o som e o que ele pega no seu entorno. Então eu fiz aqui um desenho para você entender por que chama um padrão polar cardioide. É muito comum, na hora de você abrir um manual ou escolher um microfone, ter essa informação ali. Cardioide por isso aqui, ó. Isso é um cardioide, né? Não um formato de coração. Então o que acontece? Eu vou tentar mostrar para você, quando você usa um microfone como esse, olha só, eu vou aqui colocar aqui por trás, a voz vai sumir um pouquinho, mas é para você entender. Tá vendo que essa entradinha aqui, ó, com esse ângulo, é por onde entra o bocal, né? É como se fosse exatamente isso. Tudo que está nesse branco no entorno é o que ele capta, ok? Então, o padrão cardioide, ele capta com esse espectro, ou seja, ele tenta anular o que está para trás dele, não é? Ele vai privilegiar este entorno, que você viu aqui, aquela parte branca, então você vai ter algumas frequências sendo cortadas, inclusive, para que evite que, por exemplo, frequências muito graves, baterias, ou às vezes ruídos, outros que não, a voz do cantor, por exemplo, ou a voz do locutor, ou se você está dentro de casa gravando, você tem um direcionamento que privilegia a voz. Beleza? Entendeu? Então, essa é a característica do Shure SM58. E ele tem um detalhe. Ele é tido com... tendo um som mais duro. Né? Como é que a gente, né, metaforicamente fala um som mais duro? É uma questão da sensibilidade dele mesmo. Você percebe que existe ele segura um pouco mais o som. Não é? É claro que isso você resolve na sua mixagem, lá na sua equalização. Né? Mixagem não, perdão, na equalização, você resolve lá. Então você vai para mais agudo, mais brilho, menos brilho, médio, não. Então você vai conseguindo calibrar de forma que ele se adapte ao timbre da voz, ou enfim, ao que você precisa. Agora eu vou desplugar esse cara e vou mostrar para você um outro Shure que eu tenho aqui, eu adoro também. Esse para mim é um mimo, é uma joia. Eu vou desplugar, você vai ouvir o clique, porque eu vou plugar o outro. Pronto. Você acabou de ouvir o clique aqui embaixo. Eu tenho uma percepção aqui no meu fone de ouvido, porque eu estou monitorando o que eu estou falando, de que o som ficou um pouquinho mais claro. Por que isso? Porque o beta, esse é o Shure SM58 Beta. Esse cara, ele tem um padrão de captação diferente desse aqui. Tá? Agora eu posso mostrar, né? Eles são, no formato eles são parecidos, eles são quase que idênticos. Existe uma diferença que aqui, nesse anel, na bolinha, aqui tem um anel azul e aqui não tem. Então, ele tem, assim, por proposta de fabricação, ele também é cardioide, né? Mas ele tem uma sensibilidade diferente. Ele foi construído para privilegiar, por exemplo, as vogais. Então, se você notou alguma clareza, um pouquinho mais de brilho, é por conta da sensibilidade dele ser diferente desse cara aqui. Isso é muito bom, né? Isso eu acho ótimo, porque ele tira um pouco da dureza que esse cara aqui tem, não é? Mas qual a diferença dele, quando você fala em cardioide, para esse aqui no aspecto padrão polar? Porque esse aqui é um supercardioide. E o que acontece com o supercardioide? Eu vou voltar ao desenho, tá?
Eu te mostrei no outro que o desenho é assim, né? A bolinha entra por aqui e do lado é o padrão de captação, ok? Esse cara aqui, gente, vai acontecer o seguinte, ele vai ter, nesse padrão, né, um adicional aqui embaixo, ó, tá vendo? É como se fosse um estreitamento, ele tem, eu não consegui fazer 2 desenhos, porque você não ia perceber muito, mas explicando você vai conseguir. É como se essas laterais fossem um pouquinho para dentro, nesse padrão de captação, né? E quando você aperta dos lados, é como se fosse uma bexiga, né? Se segura na mão, aperta a bexiga, ela forma uma chupetinha para fora. Tá aqui, ó. Tá? Então, quando eles estreitam esse padrão de captação lateral, é como se houvesse um pouquinho mais de captação aqui, onde está o meu dedinho, ó. Tá vendo que tem esse apêndice aqui? É isso que acontece com o supercardioide. Olha, muda muito a vida? Não, não muda muito a vida. Eu já usei em shows, o que eu acho que muda bem assim, é uma sensibilidade maior, uma nitidez e uma clareza maior que esse cara aqui. Agora, isso, eu não faria um show se eu não tivesse esse cara aqui, muito pelo contrário. Esse aqui sempre me acompanhou a vida inteira. Não é? Então, eu estou falando de show, mas em home studio é a mesma coisa. Não é? Na medida em que eu jogo ele lá na interface para poder gravar, eu repito para vocês, a sensibilidade muda, então seus parâmetros de equalização vão mudar. Simples assim. Agora, o que é melhor? Não tem melhor, gente. Não tem. Tem gente que grava tudo aqui, tem gente que grava tudo aqui. Olha, nesse aspecto de o que é melhor, nunca você vai encontrar uma coisa dizendo assim, olha, este é exatamente o melhor. Se você entrar no aspecto técnico da coisa, é claro que tem construções de microfones de diferentes marcas, com alguns filters que são, sabe, não, esse melhora por conta disso ou daquilo. Olha, eu diria para você o seguinte, às vezes é viagem da nossa cabeça, viu? A gente fica com uma mania de querer sempre mais que você vai conseguir produzir o seu conteúdo, ou a sua gravação, ou o seu áudio. Não, agora é definitivo, eu tenho tudo e não preciso de mais nada. Mentira! Se você falar que já tem, não precisa de mais nada, você está mentindo para mim. Eu, pelo menos, e outro dia conversava com um amigo a respeito, é a mesma coisa, assim, né? Estou falando assim, nós somos doidos por equipamentos. Então, quando você começa a ver que existem algumas diferençazinhas, né? E as fábricas não nos poupam do desejo da gente querer ter alguma coisa a mais ou diferente, ou melhorar sensivelmente, porque agora é o som de todos os tempos, você não vai conseguir isso, porque vai sair alguma coisa lá na frente que vai mudar essa percepção e você vai querer comprar. Pelo menos, vai, tá bom. Eu não vou falar isso de uma forma genérica, mas comigo funciona dessa forma, e com quem tem contato nesse aspecto de música também tem essa percepção. Legal? Então eu vou desplugar esse cara aqui e vou partir agora para os condensers, né? Tá bom? Esses são os microfones que precisam de alimentação Phantom Power. Lembrando, Phantom Power é um dispositivo que você tem que ter na sua mesa ou na sua interface para que quando você acione esse botão, ele funcione esses caras aqui. Se não tiver uma fonte de alimentação de energia para eles, não serve para nada. Vamos lá? Desplugando, agora você vai perceber a mudança brutal. E talvez eu tenha até que mexer no volume ali para não estourar. Vamos lá? Mudando aqui, hein? Bom, você ouviu o clique, olha a diferença, eu estou com ele, uma coisa importante pontuar, nesses 2 primeiros aqui no Shure, que está aqui do meu lado, eu estava mais ou menos a 4 dedos de distância, esse aqui eu estou com 1 palmo, um pouquinho mais de 1 palmo de distância desse carinha aqui, que é um AT2021, ele é extremamente sensível. Deu para notar, né? A diferença da voz, repito, as regulagens são exatamente as mesmas. Eu, por sorte, comprei esse microfone, porque uma vez eu estava andando em São Paulo, na Teodoro Sampaio, e queria um bom microfone para home studio. Eu entrei numa loja e naquele dia eu achei que eu tinha até pago caro, e faz um bom tempo já. Olha, percebam que algumas frequências ou alguma emissão de som vai bater um pouquinho, vai fazer um puff, né? Porque ele pega muito sensivelmente os P's e B's, então talvez dê o ar bate nele e você vai ouvir mais isso. Então, essa é uma técnica que você tem que tomar cuidado na hora de gravar com esses caras, tá? Porque se colar muito, não vai dar certo. Você vai ter que escolher uma distância que permita que você tenha um conforto de captação, né? E principalmente usar um pop filter, que é importante, que são aquelas redinhas que você vê
né, que as pessoas põem aquelas bolinhas, assim, uma armação, parece uma meia de mulher aqui no meio, então aquilo ajuda muito a minimizar isso. E aí eu comprei, o cara me ofereceu na loja um kit da T2021, que era esse cara aqui, ó, que é o a T2020 e esse é a T2021. E aí eu comprei assim meio por impulso, depois eu fui ver preço, que é um erro que a gente comete, né? A gente compra, às vezes no impulso, e depois vai ver preço no Mercado Livre e se arrepende. Passado o tempo, hoje eu estou no dia 15 de março, e eu fiz uma consulta na internet e vi que eu não paguei caro não, e que hoje comprá-los isoladamente é até mais caro. E eu estou falando e contando a historinha para você perceber a sensibilidade dele, é impressionante. Eu tenho feito algumas lives, shows em casa, né? Com um show que eu tenho cantando, e esse cara aqui, que é o AT2020, deixa eu pôr aqui numa superfície mais clara para você ver, ele é excelente, né? Você vai ver, eu vou testar ele em seguida. E esse cara é muito, muito sensível e eu usei bastante. Então, aí eu falei, deixa eu testar esse aqui, né? Você vê, a gente se acostuma fazendo com um, depois eu peguei esse aqui e fiquei deslumbrado, né? Porque ele é muito sensível, capta, olha como ele está captando aqui a nossa conversa. Então, eu recomendo, repito, ele precisa de Phantom Power para funcionar. Ele parece um shotgun pequenininho, né? Deixa eu pôr aqui assim, ó, para você ver que ele parece uma caneta, né? Então shotguns são aqueles microfones compridos que você vê, né? Que parece um tubinho comprido. Quanto mais comprido, né? Assim, mais fácil de chegar no direcionamento para você, e ele cumpre muito o papel de focar aqui, ó, na tua cara mesmo, também na tua voz. Esse é importante, ele é legal, porque ele também, olha que legal, ele também tem o espectro que eu mostrei para vocês, que é isso aqui, ó. Ele tem esse espectro, né? Então, o bicho é assim, ó, tá vendo? Se a gente tá vendo, deixa eu levantar assim, é melhor. Se você tá percebendo que nas laterais aqui, ó, existe um espectro amplo, óbvio que quem estiver cantando, se você estiver, por exemplo, fazendo um coro, enfim, alguém participando de um podcast, vamos imaginar que você está gravando um podcast e só tem esse cara aqui. Se esse cara aqui, ó, falar deste lado, olha a diferença. Existe alguma ou não? Claro, ele vai perder um pouco do direcionamento principal que você percebe agora. Mas se você vier para o lado, eu vou tentar afastar ele aqui, ó, e vou falar do lado, se eu fosse um entrevistado, por exemplo, e mandasse esse áudio para o podcast, eu não teria problema nenhum em fazer o tratamento de áudio que eu fosse fazer depois, tendo um pouquinho de perda, mas saindo nitidamente a voz do meu convidado. Não é? Lembre-se, pessoal, o feito é melhor que o perfeito. Então, eu quero gravar com 2, 3 microfones, legal. Se você tiver condições de fazer isso, faça. Mas se não, use esse tipo de artifício, use esse tipo de microfone que você vai entregar do mesmo jeito, e saiba de uma coisa, muitas vezes quem está te ouvindo não sabe 1/10 do que você sabe. Então você está 1000 passos à frente dessas pessoas e não é absolutamente enganar ninguém, não é? Você está apenas criando possibilidades que sejam mais baratas, que sejam efetivas, que você consiga entregar aquilo que você se propõe a fazer, seja o cantar, ou fazer um coro, ou fazer um podcast, por exemplo, com uma voz aqui do lado, né? Legal, vamos mostrar agora o mais robusto, o AT2020, desplugando, clique inevitável. Vamos lá. Bom, estou aqui com a T2020. Você consegue perceber alguma diferença ou não? Eu estou também a mais ou menos, agora está mais distante um pouquinho. Vou trazer um pouquinho mais para perto para equilibrar a distância do AT2021. Ele também tem uma sensibilidade imensa. Eu não sei se você percebe uma diferença de timbre. Aqui no meu fone eu percebo alguma coisa, mas é importante que você tenha o seu julgamento. Lembre-se, os ouvidos ouvem de forma diferente. É claro que existe um padrão, né? Por isso existem os mecanismos da gente checar se o som está dentro de um equilíbrio de equalização, de mixagem, para que a gente não confie 100% no ouvido da gente. Mas o ouvido, para mim, é muito importante, porque na hora que eu regulo um som, seja na mesa, ou seja aqui, gravando lá dentro, eu vou estar falando assim, tá bom para o meu ouvido? Chame alguém
ouça, fala assim, você ouve bem, está nítido, está legal, está muito grave, está muito agudo. As vozes têm seus timbres, então você pode calibrar isso, né? Não é objeto do que eu estou mostrando aqui, mas eu vou fazer um comentário com vocês. Eu vi uns equipamentos para podcast que possuem já lá alguns efeitos que você pode produzir efeitos na sua voz como se fosse um locutor de rádio, ou seja, ele vai criar artificialmente um ambiente para que você tenha uma voz mais de locutor. É claro que não é a sua voz, não é? Então nem sempre você tem equipamento à disposição e aí você vai ter que, de alguma forma, regular da forma que você melhor gosta, o que mais agrada ao seu ouvido. Então, continuo falando aqui para você também ter a sensibilidade ou a percepção do que acontece com a T2020. Eu vou tentar fazer o mesmo teste para você, falando de lado. Vamos imaginar que eu fosse gastar a gente gasta mesmo, gravar com esse cara fazendo também um podcast. Vamos imaginar que aqui, ó, considerando a reflexão das paredes e do ambiente que eu estou, que isso também é importante, tá? Só que isso não é objeto aqui desse vídeo de falar ou tratar a parte de acústica da coisa. Não, mas você percebe agora que existe uma diferenciação na captação, porque eu estou falando exatamente de lado para ele. É claro que as ondas aqui do que eu estou falando, mudei a posição da cabeça, ela está refletindo, o som vai bater de forma diferente no ambiente e vai alterar esse espectro. Esse cara também é isso aqui, tá? Padrão cardioide, beleza? Então, agora eu vou voltar ele à posição normal e você percebe que a voz volta a uma captação, né, direcionada. Excelente para cantar, viu? Esse microfone aqui é hipersensível e eu gosto muito, tem um custo-benefício muito bom. Eu vou desligar esse cara e vou ligar um cara aqui que eu tenho certeza que você talvez não conheça, e se você assistir aqui no meu canal, tem um vídeo dedicado só a esse microfone que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, desligando, clique e vamos embora. Ele está carregando, ó, a energia chegou nele um pouquinho depois, tá? Então ele processou a chegada da energia, por isso que você, não sei se notou, a minha voz não apareceu de cara. Tem diferença desse para aquele? Tem, claro que tem. Ele tem uma construção diferente, um padrão também cardioide, tá bom? Então a mesma figurinha do coração em termos de captação. Então, o que esse microfone tem de diferente e que me surpreendeu muito, eu comprei esse Aston Origin, né, que chama. Ele é um microfone inglês, construído manualmente, todo o processo de produção é feito individualmente, ele passa por um controle de qualidade absurdo, ele tem características muito diferentes em termos de durabilidade, e ele tem alguns tricks que eu só vou mostrar e citar para você, e recomendo que procure aqui no meu canal, você vai ter um vídeo dedicado a ele. Então eu tenho aqui, ó, 2 botões, eu vou virar para você, você não vai quase me ouvir porque vai acontecer a mesma coisa, tá? Ele está privilegiando a captação frontal, então se eu explicar e tentar mostrar rapidamente, você vai ver, eu vai perceber que vai mudar, a minha voz vai mudar por conta do direcionamento dele. Então, aqui, ó, viu? Mudou. Percebe que como aqui atrás a coisa não acontece de uma forma tão poderosa? Aqui deste lado e deste lado tem 2 pequenos cliques, que são 2 botõezinhos voltando aqui. Um deles, ele me mostra aqui, ó, que eu posso trabalhar com 0 decibéis ou com menos 10 decibéis. Então aqui ele está agora em menos 10. Eu vou jogar ele a 0 decibéis. Vamos ver qual a diferença que dá. Então estou falando em menos 10, agora eu vou jogar para 0 decibéis. Agora eu estou em 0 decibéis. Olha a diferença, percebe? Como deu uma captação diferente a ponto de eu afastar um pouquinho. Então, olha que louco. Eu vou fazer agora menos 10 e vou voltar para o 0. Menos 10 decibéis de corte aqui. Olha só, ele deu uma recuada no som. E agora eu vou jogar, clique, 0 decibéis. Olha aí. Tá vendo? Como ele vem para frente mesmo? Legal. Como ele tem 2 botões, e cada botão tem... Eu vou jogar no menos 10 porque fica mais confortável de falar. Como ele tem 2 botões e cada botão tem 2 posições, eu vou mostrar o outro botão conjugado com esse, o que acontece. O outro botão,
é um atenuador de frequência, tá? Então ele tem uma que é linear, então assim, normalmente ele aparece aqui no cantinho como um risco horizontal, e a outra com atenuadorzinho, assim, o risco horizontal como se tivesse uma pontinha para baixo, assim, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, está em risco de atenuação normal a menos 10, tá? Ok? 1, 2, olha como é agradável esse som, gostoso de ouvir, né? Pelo menos para mim aqui tá muito gostoso, muito bom. Faria um podcast, faria uma locução, gravaria uma música aqui, muito feliz com essa regulagem. Agora eu vou jogar a atenuação para aquela pontinha para baixo. Vamos ver o que acontece? Menos 10 aqui desse lado, hein? Bom, agora eu tô falando, olha só, percebe a diferença? Teve uma queda mesmo, deu uma atenuada, segurou o som. Então, olha, falando 1, 2, 3 com atenuador em menos 10. Agora eu vou fazer o mesmo exercício, só voltando à condição normal. Eu acho que você está percebendo a diferença, espero que sim, porque esse é o intuito do vídeo. Então vamos lá, vamos para o último exercício. Então, 0 decibéis com neutralidade de atenuação. Então, olha só como ele dá um tchan, né? Como ele parece estar mais vívido. E aí você tem que tomar cuidado com a distância, de fato, né? Porque se você for chegando muito perto, você vai ouvindo, obviamente, a captação mais ativa, mais presente. E o risco, ó, viu? O risco, você viu como craquelou, deu um puff? Então evite isso. Tá? Isso vai ser prejudicial, seja no podcast, ou seja cantando, enfim. Então eu estou com 0, com atenuação neutra, e agora eu vou deixar em 0 de novo, para reforçar o conceito e atenuar aqui do lado, hein? 0 atenuando, já melhorou, né? Percebe que, ó, 1, 2, 3, atenuou. Se eu chegar perto, ele vai continuar, obviamente, captando mais, mas com o risco que eu falei para vocês de dar ruído. E se deixar dar ruído, eu vou deixar no vídeo para você notar que menos um pouco, mas ainda assim não fica uma captação muito agradável cantar ou falar muito perto dele, salvo se você quiser colocar a voz e calibrar no volume, nos ganhos, para você conseguir fazer uma voz mais colocada. Isso é uma outra técnica. Muito bom, então agora eu vou atenuar só para fechar mesmo. Estou pecando pelo excesso aqui. Então tá, neutralidade, risco horizontal com menos 10. 1, 2, 3, atenuou bastante. 1, 2, 3, agora eu vou jogar atenuação com menos 10. 1, 2, 3, olha aqui, diferença quase imperceptível, mas eu percebo no fone. O fone, claro, vai me entregar com muito mais sensibilidade do que você está ouvindo nesse vídeo. Mas acredite, gente, esse microfone aqui, deixa eu voltar para cá, ele é incrível, repito, ele é inglês, ele tem uma construção em aço inox, ele tem esta cápsula em forma de rede, de aço também. Quando eu comprei o vendedor, isso comprei nos Estados Unidos, a loja, o cara quis me impressionar, ele pegou isso aqui, ele batia, eu não vou bater agora, mas ele batia assim com força no balcão, isso aqui. Eu falei, meu Deus, vai quebrar. Ele falou, não quebra. E é verdade, aqui amassou porque ele tem um jogo aqui, se eu fizer um movimento, ele se comporta como uma mola e volta ao normal, né? É impressionante. E dentro dele, ele tem uma malha de aço que é lavável, então você depois de um tempo pode tirar, depois você seca e volta lá aqui para dentro. Então, enfim, esse é um xodó, chama-se Aston Origin. Eu nunca vi no Brasil nenhum, a não ser esse vídeo que eu fiz primeiro. Eu pesquisei antes de fazer alguém com esse microfone e realmente eu recomendo um microfone inglês de ponta, muitíssimo bom. Gente, eu acho que é isso, eu não tenho muito mais o que falar sobre esses microfones. Eu acredito que eu consegui te dar uma noção boa, bacana, da diferença entre os condensers, os dinâmicos, a percepção de som. Espero ter chegado com a qualidade que eu estou ouvindo aqui para você poder tomar uma decisão. Agora, a pergunta que fica para você resolver isso na sua vida, na sua cabeça é assim: para que eu preciso do microfone? O que eu vou fazer com esse cara? Não se iluda de, eu vou comprar um microfone com formato de rádio, aquela coisa que tem um lúdico na história, né? Eu vou comprar tal. Olha, o tamanho do bolso é que vai determinar também aquilo que você vai poder ter, né? Então, cuidado com isso, não compre por comprar, pesquise um pouco. Esse vídeo, quero que tenha te ajudado em alguma coisa, e eu peço a sua sugestão, deixa aqui um comentário
no vídeo, deixa um like lá, se inscreva no meu canal, vai. Isso me incentiva, pessoal, a fazer outros vídeos, né, para a gente poder também ter esse impulso positivo de que as pessoas estão entendendo o que você está falando, enfim. Vai lá, se inscreve no canal, sininho, faz tudo que tem direito e continue me acompanhando. Eu quero te ajudar de uma forma simples explicar para você o que acontece nesse universo de áudio e vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, tá bom? E olha, cuidado com o bolso, cuidado com a tua expectativa lúdica de querer ter uma coisa parecida com o estúdio. Muitas vezes você tem alternativas que são baratas e que são extremamente eficazes, tá bom? Preocupe-se com o objetivo principal do seu trabalho. Esqueça o resto, claro, bolso principalmente, mas não se iluda com as aparências. Pesquise muito antes, tem muita coisa no YouTube para você poder se informar. Forte abraço a você, obrigado e estou contando com a sua inscrição. Fui, valeu, até uma próxima. Tchau.